Olá! Na nossa última aula, nós estávamos vendo os temas com repercussão geral no Supremo, né, os últimos temas relativos à imunidade recíproca. Então, eu vou compartilhar com vocês a minha tela para nós continuarmos aqui a nossa análise. Eu dei para vocês os três primeiros temas e ficou faltando só o 11 e 22. Esse tema diz respeito a uma sociedade de economia mista prestadora de um serviço público de construção de moradias para famílias de baixa renda. Esse é um precedente que ainda não foi julgado, né? Ele ainda está para ser julgado. E pessoalmente acho, se eu pudesse aqui fazer um exercício de futurologia, acho que provavelmente, né, ele vai ser reconhecido a imunidade tributária. Me parece muito parecido com o tema 884, né? Mas temos de esperar para ver as cenas dos próximos capítulos, né? Vamos ver o que que o Supremo vai examinar. Mas esse é o último tema dessa parte da linha A que ainda está para ser julgada. Então vamos passar para a segunda parte que diz respeito à imunidade dos templos. Nós vimos imunidade recíproca, que é a do artigo 156A, e nós vamos passar para a imunidade dos templos, que está no artigo 156B e no parágrafo 4º. Eu já mencionei para vocês que essa linha está com a redação alterada quando nós vimos nossa aula de reforma tributária. Eu não vou voltar a dar o que nós já vimos, né? A imunidade agora não é somente para os templos de qualquer culto, mas sim para as igrejas e os templos de qualquer culto e as organizações assistenciais e beneficentes que estejam vinculadas a ela. Eu não vou tratar disso de novo, porque eu já falei na reforma, então é só para lembrar que não está mais na redação original. O parágrafo 4º, ele já faz referência ao fato de que essa é uma imunidade que é limitada. Ela está limitada ao patrimônio, à renda e os serviços vinculados à atividade religiosa. No entanto, como eu já expliquei quando vimos a primeira imunidade, que o raciocínio se aplica a todas as imunidades subjetivas, alíneas A, B e C, o entendimento do Supremo é que existe uma presunção favorável à entidade religiosa de que todo patrimônio reverte à sua atividade fim. Então, cabe ao município, se ele quiser cobrar, por exemplo, IPTU, que ele comprove o desvio de finalidade. Eu não vou voltar a abordar esse tema, né? Relembrem o que eu dei lá atrás, a questão é a mesma, e eu já disse para vocês que essa é uma prova praticamente impossível, né? Porque os municípios não sabem quais são os imóveis que estão em nome da igreja, no que a igreja utiliza cada um dos imóveis, se cada imóvel está, se produto da renda de eventuais aluguéis reverte ou não reverte. Para ele descobrir isso, ele teria de colocar a igreja sob ação fiscal, né? Com um número pequeno de fiscais, né, especialmente do IPTU, a Fazenda não vai utilizá-los para um contribuinte que provavelmente goza de imunidade tributária. Então, a verdade é que você acaba tendo uma presunção, é um ônus da prova que é praticamente impossível da Fazenda fazer, então, salvo alguma denúncia, salvo alguma comprovação, né, através de uma prova decorrente de algum processo administrativo, onde a Fazenda tem a comprovação do desvio de finalidade, a verdade é que o patrimônio total da igreja acaba sendo atingido pela imunidade dos templos, né? Então aí você tem patrimônio, renda e serviço, alcance IPTU, ISS, todos os impostos, como nós já vimos. Qual é o fundamento dessa imunidade? Bem, na redação originária, sempre foi e continua sendo, né, apesar da linha B agora fazer referência também a entidades beneficentes e assistenciais, a ideia básica da linha B é assegurar a liberdade religiosa, que é um direito fundamental, que está lá no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. A ideia é que você permita que qualquer pessoa possa professar a sua fé, né? Ou seja, independente de ser uma igreja pequena, uma igreja grande, você ter 5, 10, 50 mil fiéis, né? O importante é a liberdade religiosa. Então, é você assegurar o mínimo para que todos possam professar a sua fé, independente de qual seja essa fé. Ok?
É, a imunidade é concedida, no entanto, para a igreja. Mesmo na época que a Constituição falava só em templos, a interpretação do Supremo sempre foi de que é uma imunidade subjetiva. É uma imunidade que é deferida à igreja, a uma entidade que ela é criada como pessoa jurídica, tem personalidade jurídica própria, tem o estatuto, né? Por mais que ela seja uma pessoa está sujeita a uma legislação civil, ela é toda vamos dizer assim, ela tem um regramento próprio, ela tem que existir como pessoa jurídica. É por isso que todos os imóveis estão no nome da igreja, porque faz parte do patrimônio. Você se lembra que eu dei para vocês que a imunidade só abrange aquelas entidades, né? E aqui nós vamos ver que existe uma exceção exclusivamente em relação às igrejas, mas geralmente ela só atinge aquelas entidades quando elas forem contribuintes de direito. Nós vamos ver que a Constituição foi alterada quanto às igrejas para atingir também os imóveis quando elas são locatárias. Mas a regra é que a imunidade só atinge aquelas entidades quando elas forem proprietárias dos imóveis, contribuintes de direito. Por isso é que geralmente, sempre desde a origem, né, todo o patrimônio da igreja está em nome dela, né? Então, carros, veículos, imóveis, residenciais, não residenciais, está tudo no nome da igreja. Exatamente para poder é, elas poderem brigar por essa imunidade tributária, ok? Mas tem que ser uma igreja. Sempre me perguntam assim, André, então se eu abrir uma salinha na minha varanda, um terreno que eu tenho atrás da minha casa, e começar a dar aulas de catecismo, começar a dar aulas religiosas, né? Fazer leituras bíblicas, eu posso pleitear imunidade? Não. Você é uma igreja? Não. Então você não é uma igreja, né? Você não tem como direito à imunidade, que é subjetivo, é da pessoa, ok? Essa foi uma discussão importante que chegou ao Supremo Tribunal Federal através das maçonarias. As maçonarias, elas alegavam que elas eram entidades religiosas e porque elas defendiam, elas propagavam valores cristãos. E ela também seria uma entidade de assistência social. Só que a linha B não tem requisitos. É imunidade de igreja e suas entidades. Ela não tem outros requisitos, ao contrário de uma entidade de assistência social que está na linha C. Então, a principal argumento dela é que ela professava valores cristãos. O que aconteceu? O posicionamento que prevaleceu nesse precedente, ele não é um precedente com repercussão geral, mas é um precedente que é citado, né, virou paradigma, RE 562351, foi no sentido de que não basta você professar valores cristãos, você precisa ser uma entidade constituída como igreja, né, que atenda o regramento da lei civil na hora em que você vai ter que constituir uma igreja, né? Então a maçonaria ela não goza de imunidade, ela não consegue preencher os requisitos da linha C, os requisitos legais que a gente vai estudar da linha C, e ela não é uma entidade religiosa. Senão seria muito fácil, né? Imagina, qualquer pessoa, qualquer PJ vai dizer, olha só, mas eu professo valores cristãos, sou imune. Não é isso, tá? Tem que ser a atividade fim, tem que ser a religiosa. Na maçonaria, a atividade fim não é religiosa. Numa igreja, a atividade fim é religiosa. Ok? É, como a imunidade na redação original ela falava somente em templos, nunca teve dúvida, nunca existiu dúvida, que ela abrange não só onde você professa a fé, né? Então você tem uma igreja, você tem um terreiro do candomblé, você tem numa igreja evangélica, você tem um templo propriamente dito, né? Mas também tudo que está relacionado, tudo é anexo e que está relacionado a essa atividade religiosa. Então, por exemplo, casa paroquial, numa igreja católica, onde o religioso vive, né? A residência dos religiosos, seja um pastor, seja um padre, o convento, né? São todos anexos que dizem, que compõem às vezes até o mesmo terreno,
onde está a igreja. Tudo aquilo está imune ao IPTU, por exemplo. A grande discussão das igrejas é IPTU, tá? É, uma grande controvérsia envolvendo igrejas sempre foi o caso dos estacionamentos. Por quê? Eu tenho dois tipos de estacionamento. Estacionamento é uma exploração de uma atividade econômica, né? Não tenha dúvida nenhuma que é. É inclusive tributada pelo ISS. Né? Guarda de veículos está na lista de serviços do ISS. Então é uma atividade econômica. Só que acontece que eu tenho dois tipos de estacionamento. Eu tenho estacionamento que é de uma, por exemplo, anexo de uma igreja, de um templo, e quem usa aquele estacionamento são os fiéis daquela igreja, e muitas vezes você não tem nem cobrança de nada. Não há dúvida que esse estacionamento ele é alcançado pela imunidade tributária, sempre foi, tá? Nem as fazendas cobravam desse estacionamento. O problema sempre surgiu nos estacionamentos onde você cobra. Então, podem ser anexos de igreja, mas você, por exemplo, tem algumas igrejas na Tijuca que nos finais de semana o estacionamento da igreja é explorado por pessoas, tipo Estapar, né? Que vai lá e as pessoas têm muitos bares em volta, as pessoas podem estacionar. Então, esse imóvel está alcançado pela imunidade. Um outro caso, tem vários estacionamentos no centro da cidade, no bairro de Botafogo, estacionamentos que são lotes autônomos, são áreas completamente autônomas. Eu não tenho nenhuma proximidade com a igreja. Você olha para o lote, está lá sendo explorado sei lá, por uma Estapar, por uma Rio Parque, sei lá, qualquer empresa privada de exploração de estacionamento. E você não sabe que é da igreja, mas a igreja é dona do terreno. É um terreno vazio, está sendo explorado. Então, o proprietário é a igreja. E ela aloca aquele terreno para aquela empresa e a empresa paga um aluguel. A empresa explora o estacionamento. E aí, esse imóvel está alcançado pela imunidade. As fazendas municipais, durante muito tempo, defenderam que não, porque a finalidade religiosa, explorar a atividade econômica de estacionamento, não está vinculada à atividade religiosa. Não quando qualquer pessoa pode estacionar lá. Não quando você tem um particular explorando aquela atividade econômica. Só que o posicionamento do Supremo foi muito vamos dizer assim, na linha do que ele entendeu para locação, que é a tese de reversão. Então, o que o Supremo entendeu? Que se o produto da renda reverter para atividade religiosa, se o produto daquela exploração, daquela atividade econômica de estacionamento reverter para a atividade religiosa, o imóvel está alcançado pela imunidade tributária. É a mesma ideia da locação, né? A igreja alugou um imóvel para um terceiro. Se o produto da renda dos aluguéis reverter para a atividade religiosa, a imunidade existe. Lembre-se, a presunção é que tudo reverte, a presunção é que tudo está vinculado à atividade fim, né? O município, para cobrar o IPTU, tem que comprovar o desvio de finalidade. Vocês vejam como isso é difícil de fazer. É uma prova, aqui entre nós, diabólica, né? Não há como fazer. Salvo uma perícia, colocar as igrejas todas sob ação fiscal, considerando que tem igrejas que têm mais de 100 imóveis no Rio de Janeiro, é uma atividade complexa, né? E brigar com a igreja, eu estou assim, com todo o respeito do mundo, né? Sou procuradora do município há muitos e muitos anos, é uma briga inglória, né? A verdade é que existe toda uma muito boa vontade, quando você tem perícia, quando você analisa se reverte, se não reverte, favorável às igrejas, né? Então, assim, a, e a gente sempre é visto meio com bicho, o município é visto como o bicho-papão, né? Que quer tirar a receita das igrejas. Então, assim, é uma briga que os municípios perderam em todas as instâncias, tá? Então, salvo uma prova muito robusta de desvio, todo o patrimônio está vinculado, e a imunidade é IPTU, imposto de renda, é tudo, né? Então, é uma realidade. Um outro precedente que tinha muita discussão mas também está com a decisão do Pleno,
é o ICMS pela venda de objetos sacros, né? Eu já disse aqui para vocês, a imunidade alcança o ICMS quando ela for contribuir direito, quando a igreja for que está vendendo. Então, quando ela está vendendo o objeto sacro, ela goza de imunidade. Quando ela está comprando, ela é contribuinte de fato. Comprando qualquer coisa, ela não tem imunidade, mas quando ela está vendendo, ela tem, tá? Então, é só para relembrar coisas que eu já dei aqui, só que agora a gente está aqui aplicando nas igrejas, né? O raciocínio que eu dei na imunidade recíproca, a gente está aqui trazendo para os tempos, mas as três alíneas são iguais. Uma discussão que é muito típica de igreja são os cemitérios. E aqui vocês vão confirmando o que eu tenho dito, né? O precedente é esse, não era uma época que não tinha repercussão geral, mas é uma decisão do plenário. É o RS 578562. Qual é a questão do cemitério? Eu tenho mais de um tipo de cemitério. Essa questão caiu na PGE do Rio há muitos anos atrás, quando tinha acabado de sair esse precedente, né? Eu tenho, vocês vejam, a discussão básica do cemitério é IPTU, mas caiu na PGE. Ou seja, o fato de ser IPTU não quer dizer que nunca possa cair na PGE, numa AGU, né? São coisas diferentes. Imunidade é um tema comum a todas as procuradorias. E aí o que acontece? Qual é a questão do cemitério? Eu tenho mais tipos de cemitério. Eu posso ter um cemitério que é anexo de uma igreja. Então, o precedente em si eu sempre brinco, né, quando eu conto essa história, que dizer respeito a uma igreja anglicana do interior de São Paulo. E me lembra sempre aqueles filmes assim, que você tem um cemitério do lado da igreja, né? Engraçado que às vezes geralmente ligado a um filme de terror, né? Aquele cemitério, tudo escuro, no alta montanha lá, a igreja e um cemitério do lado. Era exatamente isso. É uma brincadeira, tá? Assim, é, super respeitosa a todas as igrejas, né? É uma questão só de brincar para vocês se lembrarem do caso, né? Então você está lá naquela igreja, era exatamente isso. Era um cemitério que somente os fiéis daquela região poderiam enterrar os seus mortos ali. E nesse precedente, e como ser um anexo, quanto a esse cemitério, o Supremo reconheceu a imunidade. Só que ele fez uma diferença, porque tem outros tipos de cemitério. Então, por exemplo, você tem alguns casos que são cemitérios privados. Então, por exemplo, Rio Pax explora o São João Batista. É uma empresa privada, ela é Rio Pax, né? O nome? Porque às vezes eu me confundo o nome, já mudou, né? Mas você explora lá o cemitério São João Batista. É uma empresa privada, ela visa o lucro, ela não tem ligação nenhuma com nenhuma igreja, absolutamente nenhuma. E exploração de jazigo, de imóveis, de jazigo, exploração relacionada à atividade de cemitérios, ela é uma exploração de atividade econômica, né? E tributável também pelo ISS. Então, o que o Supremo disse? Essa empresa que explora um cemitério privado, sem nenhum vínculo com a igreja, ela não tem imunidade. Ela vai ter que recolher ISS, vai ter que recolher se ela for titular do terreno IPTU, né? Então, assim, é, não há imunidade tributária para ela. A imunidade tributária, repito, é para a igreja. Então, aquele cemitério tem que pertencer a uma igreja, né? E aí vocês vejam uma discussão grande, né, que sempre teve aqui no Rio, diz respeito aos cemitérios que são cemitérios privados, ou seja, qualquer pessoa pode enterrar o seu morto ali, mas é um cemitério que é administrado por uma entidade religiosa vinculada a uma igreja. É o caso, por exemplo, do cemitério do Carmo, de ordens como Ordem Terceira do Carmo, Ordem Terceira da Penitência, Santa Casa de Misericórdia. São todas entidades religiosas, assistenciais ou beneficentes, vinculadas a uma igreja, no caso a Igreja Católica. Então, mas é um cemitério privado. Vocês vejam a diferença dos cemitérios, né?
um cemitério completamente privado, completamente desvinculado, uma empresa cuja atividade fim é a exploração de jazigo, essa não tem imunidade. Um cemitério que é anexo de uma igreja, também, sem sombra de dúvida, os fiéis daquela igreja podem ser enterrados ali, sem sombra de dúvida, imunidade. A questão sempre foi daquelas que são controladas por ordens religiosas. Como a linha B foi alterada para incluir as entidades beneficentes e assistenciais vinculadas à igreja, eu acho que agora não tem dúvida nenhuma que essa imunidade existe, desde o produto da renda reverter, né, para atividade fim, que é uma atividade religiosa. No caso antes até da alteração da linha B, já era esse o entendimento da jurisprudência, né? As santas casas, as ordens terceiras, elas sempre brigaram pela imunidade tributária sob o fundamento de que elas são entidades religiosas, né? E quando ela tem um hospital, nós temos hospitais de ordens aqui no Rio, né? São hospitais privados, mas estão vinculados à atividade religiosa. Elas vão alegar que elas são ou igrejas, ou entidades de assistência social, que é a linha C, e aí tem que preencher o requisito. E no caso do cemitério é a mesma coisa, eles vão dizer, olha, eu sou uma entidade assistencial vinculada a uma igreja, então elas geralmente pedem imunidade pela linha B e pela linha C. Mesmo que a imunidade não seja reconhecida pela linha B, por ela não ser ela efetivamente uma igreja, vocês vejam que agora, repito, após a alteração da reforma, essas entidades estão na linha B. Mas antes elas não estavam. Então elas não estavam classicamente enquadradas na B. Mas elas pediam porque havia um reforço. Só que como elas não estavam na B, elas tinham de preencher os requisitos da C. Só que na hora que elas foram agora estão na linha B, com a reforma tributária, elas estão na linha B, elas não precisam preencher os requisitos da C, né? Então antes elas ganhavam porque elas preenchiam os requisitos da C. Hoje elas ganham, ou elas podem ganhar de uma forma muito mais fácil, porque elas já estão diretamente na B, tá? Então essas entidades, mesmo sendo cemitérios, que elas vão dizer, ó, eu sou uma entidade de assistência social e o produto da renda eu reverto para minha atividade fim. Tudo que eu ganho com o cemitério, com aquela exploração, eu utilizo, por exemplo, um hospital que é da minha propriedade. Eu presto serviços assistenciais a terceiros, né? Eu tenho essa atividade assistencial religiosa, tá? Então, a verdade é que, com exceção do cemitério privado, completamente privado, nenhum vínculo, não é instituição de assistência social, não é uma, visa realmente o lucro, os cemitérios acabam sendo imunes. Seja agora, porque as entidades religiosas estão assistenciais e beneficentes, estão de religiosas, estão expressamente na linha B, seja porque é anexo de uma igreja, seja antigamente porque elas conseguiam cumprir os requisitos da linha C, a verdade é que elas gozam de imunidade, fora o cemitério privado, ok? Completamente privado. Rio Pax. Aí não tem imunidade. Você se lembra, não basta você enterrar os seus mortos e dizer que aquilo é uma atividade religiosa. É preciso que você seja uma igreja, ou uma entidade assistencial, ou beneficente religiosa, ou pelo menos assistencial, para você pedir pela linha C. Antes da reforma, as igrejas, né, já tinham conseguido incluir, aqui não no 150, é interessante, não é no artigo da imunidade, mas no artigo 156, que trata do IPTU, um parágrafo primeiro, letra A, né, porque o 156 tem um parágrafo primeiro, e tem agora um parágrafo primeiro, letra A, que foi introduzida pela Emenda Constitucional 116 de 2022. E aí, o que que diz esse parágrafo primeiro, letra A? Que o IPTU não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade que trata a linha B do inciso 6 do caput do artigo 150, que são as igrejas, sejam apenas locatárias do bem imóvel. E aqui isso só existe para a igreja, né? Com todo o respeito do mundo, as igrejas têm muito poder no Congresso, né? Você tem as bancadas religiosas. Então, se você tiver, por exemplo, uma instituição de educação que é locatária, ela pode ter uma isenção, mas imunidade não tem.
Porque eu já disse aqui, já repeti, que a imunidade subjetiva é para quando elas forem contribuintes de direito, quando elas forem proprietárias do imóvel. Locatário, segundo a súmula 614 do STJ, não é contribuinte do IPTU. Só que a igreja, porque tem uma regra para ela, né? Que não está nem no 150 para não ter discussão de ser genérica, está no 156 que trata só de IPTU. Ela, mesmo quando ela for locatária do bem, ela tem imunidade. Qual é a grande questão? Isenção, nós já vimos, depende da lei. O município vai dar isenção se ela quiser, se ele quiser. Imunidade não, é uma limitação ao poder de tributar, e aí é uma hipótese de incompetência absoluta, o município não pode tributar, tá? Então as igrejas têm essa peculiaridade, esse tratamento diferenciado, para não dizer que é um privilégio, tá? Porque nenhuma outra tem, ok? Então isso também é importante, isso cai muito em concurso, não se esqueçam disso, porque é um jogo de palavras, certo, errado e múltipla escolha, isso é importante. Isso só vale para a igreja. Bem, quando nós fechamos o 156A e o 6B, vamos passar agora para a imunidade do artigo 156C e parágrafo 4º. O parágrafo 4º é o mesmo parágrafo das igrejas, tá? O 6C, ele trata de partidos políticos, sindicatos, dos empregados, instituições de educação e entidades assistenciais. Então, tem mais de uma pessoa na linha C. Então, eu vou dar cada uma delas separadamente. Vamos começar pelos partidos políticos. É o que dá para nós vermos na aula de hoje, né? Qual é a ideia? Qual é o fundamento da imunidade concedida aos partidos políticos? Liberdade política, pluralismo partidário. O objetivo aqui é permitir a criação de partidos, evitando-se que você tenha um Estado unitário, uma ditadura, com partido único. Então, para você, aquela ideia sempre de assegurar um mínimo para que os partidos possam ser constituídos e possam funcionar dentro de uma ideia de um Estado democrático de direito, tá? Então, liberdade política, pluralismo partidário, para evitar ditaduras, para evitar partidos únicos, né? Então, aqui é algo fundamental. A única questão que eu gostaria de destacar é que só tem direito às imunidades os partidos políticos forem regularmente constituídos. E aí o artigo da Constituição que trata de partido político é o 17, parágrafos 1º e 2º da Carta Magna. Tá? Então só vão ter imunidade os partidos políticos que forem regularmente constituídos, estiverem em funcionamento de acordo com as regras lá do TSE. Tá? Atendendo a isso, eles gozam de imunidade tributária. E aqui eu volto a dizer, toda a linha C é a mesma sistemática da linha B. Então, patrimônio, renda e serviços vinculados à atividade fim, que é, no caso aqui, a partidária. Só que, lembre-se, inversão do ônus da prova. Se um ente quiser cobrar o IPTU, o município é que tem que comprovar o desvio de finalidade. A presunção é que todo o patrimônio do partido político está vinculado à sua atividade fim, toda a renda, né? É claro que se você tem, por exemplo, comprovação de fraudes, comprovações de desvio de recursos, até por uma questão eleitoral, né, denúncias de Ministério Público, você pode defender que ele perde a imunidade, porque aí aquela renda não está vinculada à atividade fim, né? Aí é um desvio de finalidade, mas é um ônus da prova do fisco, tá? Sempre. A presunção é favorável ao ente imune. Então, com isso, nós terminamos a aula de hoje. Na nossa próxima aula, vamos continuar analisando a linha C. Até lá!